Ora, acabamos nós, mais uma vez, e quiçá seja a última vez. É verdade. Há um vídeo qualquer que diz que, em princípio, terá sido o último vídeo, mas eu, entretanto, tendo em conta que parei um monte de tempo e, na verdade, não quero dar continuidade a estes vídeos e a estes monólogos, porque considero que já falei de tudo, este será realmente o último vídeo e o último monólogo que eu vou fazer, mas não se vai chamar este o último monólogo, ou talvez o último monólogo. Vai-se chamar Desculpe. Isto para ir ao encontro de várias questões que foram produzidas por mim. Portanto, há uma catrafada de conteúdo informativo dos vídeos que eu faço que, como digo na descrição de em alguns das playlists que estão associadas a esses vídeos, é que são improvisados. E, portanto, se são improvisados, não foram pensados. Não foram... Eu não estive a fazer um estudo dos vários conteúdos que eu estive a abordar ou a falar para tentar defender esses mesmos conteúdos nos meus monólogos. Não é? Portanto, aquilo são quase como o que eu chamo de masturbações mentais. Sendo que, mesmo sendo masturbações mentais, eu tento tocar em certos assuntos ou em certos temas que me parecem, que me criam uma espécie de inquietação e ou uma espécie de perturbação, e por isso, pronto, passo a vida a falar deles, não é? Tal como a religião e a justiça e pouco mais, e pronto, e questões da sociedade e da psicologia. Eu não tenho nenhum curso universitário, nem de psicologia, nem de sociologia, nem de questões puramente judiciais e ou militares, nem de segurança, de nada. Eu não tenho um curso universitário de nada, portanto, na consideração de atribuírem conhecimento àquilo que eu digo, em princípio estará errado, porque pronto, eu não posso defender de uma forma documental tudo aquilo que eu digo. Tendo em conta que algumas das coisas que eu digo poderei ir ao encontro das minhas afirmações via eventos que acontecem. Quando, por exemplo, se trata das questões da psicologia e ou do comportamento humano face a certos eventos que acontecem e ou a certas circunstâncias que as pessoas são postas. Não é? Contudo, eu não posso propriamente defender aquilo. Estou a usar simplesmente a minha intuição e a minha capacidade de associar a algo que, lá está, eu não desenvolvi academicamente aquilo. Há alguns vídeos que eu, entretanto, considerei tirar ou remover, que falavam, por exemplo, do Islão. Tendo em conta que o Islão, lá está, os muçulmanos são um grupo religioso que, até então, mesmo tendo, por exemplo, o Corão sendo, na verdade, um dos livros sagrados que foca mais a possibilidade de haver paz e, portanto, que é anti-guerra, eu disse uma vez, e até existe um livro que eu tenho aqui, um ou dois, que dizem que, portanto, que o Islão, no fundo, tem uma espécie de associação de necessidade de criar guerras para a expansão do próprio Islão. Contudo, isto é mentira. Porquê? Porque no Corão, o próprio Corão só indica que, portanto, as guerras são necessárias em nome da defesa de quem, em princípio, pode pôr em risco a sua própria cultura religiosa. Portanto, na condição de que alguém quer remover completamente todo o conteúdo religioso associado aos muçulmanos, aí nesse momento, por ameaça cultural, o Islão e portanto o Corão considera que é o único momento em que o indivíduo e o crente deve pôr em causa todos os outros conselhos que o próprio Corão
tenta educar, que é o autodomínio e, portanto, a autonegação da emoção, etc. Não é? Portanto, que está associado também ao hinduísmo, ao budismo, e etc. Okay? Claro, ali naquele instante, não é? Nessa causa, nessa condição, é o único momento em que o Corão aponta como o único caminho para a salvação, que é a guerra. É o único. Portanto, se não houver uma obrigação de negação da sua cultura religiosa, em princípio não existe no Corão nada que diga que, portanto, os muçulmanos têm de combater e criar guerras. Okay? Portanto, isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu, por exemplo, critico muito a religião católica. E os livros da religião católica e, no fundo, muitas coisas que a própria religião, portanto, os vários crentes e pessoas que formam a religião católica ou cristã, acabam por fazer, alguns como eventos sociais. Né? E temos isso, por exemplo, nas questões dos padres que violaram crianças. E pronto, e eu tento ficar por aqui. Sendo que, falo sempre mal daquela noção de adoração. Não é? Existe, que eu considero mal, o próprio Islão e os muçulmanos consideram mal, e depois existem até o protestantismo. O protestantismo não digo tanto, mas creio que o protestantismo também. Portanto, acha mal que haja uma adoração por uma figura que foi crucificada. Portanto, a lembrança na associação da pessoa que mais honrou a religião católica ou cristã, ou até protestante, é lembrado constantemente como uma figura crucificada. Não é? E, portanto, eu nesse sentido, eu costumo dizer, não é, que alguns na Roménia, um pouco antes do cristianismo aparecer, havia uma senhora que chamava-se Elizabeth Bathory. E a mulher, tinha assim uma panca em convidar pessoas para ir à sua casa jantar e, entretanto, empalava essas pessoas enquanto comia. E e durante o processo de comer tinha uma visualização de apreciação de sofrimento por quem tinha acabado de ser empalado. E, portanto, se eu às vezes faço esta comparação, que, mesmo não tendo nada a ver, tem a ver porque, há uma figura, há uma associação de adoração por um ser que, no caso dessa mulher, na Roménia, naquela altura, as pessoas estavam vivas, aquilo era uma coisa real, e, portanto, a pessoa apreciava a comida enquanto via o sofrimento da outra pessoa. No caso da religião católica ou cristã, da mesma forma, tem uma apreciação por um corpo que foi crucificado e que está flagelado, não é? E que, não sei se aquilo lhes cria mais apetite ou não, mas, contudo, a função da expressão continua a ser igual. Existe uma adoração por um ser que supostamente adoram e que, ao mesmo tempo, está ali crucificado. Não é? E, portanto, isto são aquelas críticas que eu normalmente associo e que faço, e que eu, lá está, não tendo propriamente algo documental que possa defender estas afirmações, que são, na verdade, notícias do dia-a-dia, não é do dia-a-dia, ainda bem que não é todos os dias, mas que acontecem. E, portanto, esta questão, depois existem outras questões que estão associadas, por exemplo, à justiça, que eu também faço comparação, e que, mesmo não tendo a ver, tem a ver com o assunto, tem a ver com a forma de solucionar o problema, tem a ver com a forma de abordagem. Okay? Mas são assuntos diferentes, são tempos diferentes, são condições diferentes. Okay? E, portanto, qualquer crítica que vocês façam, eu posso dizer desculpe, e depois eu não percebi. Desculpe, não percebi. E depois a pessoa diz, seja lá o que for, você disse aqui uma coisa que não tem nada a ver. E eu então digo, desculpe,
Pronto, porque na verdade, pronto, este vídeo aparece como necessidade de eu falar sobre isto porque, pronto, eu também sou um gajo bastante crítico quanto às questões, por exemplo, dos direitos de autor, não é? Dos direitos de autor, considero que, no fundo, pronto, o autor é que tem o direito às coisas e, na verdade, portanto, são as editoras e as produtoras que ganham o dinheiro quase todo do produto, não é? Que o produtor fez. Seja ele pintor, escultor, cineasta, músico, seja o que for, não é? E, portanto, ele só vai ganhar 10 ou 20% no máximo do seu trabalho. E a mim sempre me pareceu esta questão algo completamente injusto. Não é? Porque, pronto, nós considerarmos que no fundo, o valor, por exemplo, que está associado à construção e à definição, por exemplo, de edifícios feitos pelo Cisa Vieira, não é? Considerarmos que, afinal, ele só merece receber 2 ou 3% do lucro que o edifício produziu na sua construção, tendo em conta que foi ele que definiu tudo, todos os centímetros e os milímetros daquele edifício, seria injusto considerar que ele só ia ganhar 2% ou 10% ou 20% daquilo. Contudo, hoje estive a falar com um homenzinho sobre questões que estavam associadas aos direitos do autor, associado também ao cinema, e algures, pronto, eu considerei que, ok, eu realmente, há certas coisas que eu tenho que começar a saber aceitar. Portanto, tenho que criar uma espécie de... Não é criar, mas pronto, é de assumir um papel de aceitação por uma coisa que já existe, que já foi definida, que já foi pensada, etc. Não é? E, portanto, pronto, não me sentir tentado a criticar algo que, em princípio, eu não percebo bem. E este homenzinho esteve a falar comigo sobre, portanto, algumas coisas que tinham relativas, lá está, à autorização e aos direitos de autor, que, ora, uma casa comercial pode ter no consumo, portanto, na demonstração, na apresentação de uma obra intelectual qualquer, seja de música, cinema, outra coisa qualquer. Né? E, portanto, porque é que, né, de algum modo, não é completamente injusto que o autor de uma obra ganhe somente 10 ou 20%? E ele teve-me a dizer que, pronto, é algo que eu não pensei, não me surgiu na cabeça, não é? Mesmo que seja algo óbvio, não é? Que é, pronto, realmente, como é que se diz? A pessoa que cria uma obra não tem uma indústria capaz de fazer uma espécie de impulsionamento e de expansão e de anunciação de um trabalho para uma massa qualquer que, pronto, que o autor da obra não tem capacidade. Tanto é que, em princípio, não é, na consideração de que o artista é realmente um criativo compulsivo, pronto, dificilmente um criativo compulsivo tem capacidades comerciais, por exemplo, não é? Portanto, a capacidade comercial não pede propriamente nenhuma capacidade intelectual, não é? No sentido da criação, no sentido do desenvolvimento da criatividade e da obra que está em causa, não é? Portanto, pronto, existe uma catrafada de investimentos que são necessários para a expansão da própria obra, para que essa mesma obra tenha um reflexo, tenha um maior reflexo na comunidade, não é? E, portanto, haja maior possibilidade, o potencial aumente na compra da obra. Não é? E, portanto, realmente, se eu pensar assim, não é? O editor vai ter que comprar tudo, não é?
compra tudo, depois faz publicidade disto, depois leva o produto para aqui, para acolá, ali e acolá faz mais publicidade. E se eu for a pensar como pessoa individual que quero fazer isso sozinho, em princípio vou gastar muito mais, não é? E se calhar não vou ter tanto sucesso. Pronto. Isto de ir ao encontro de um sucesso qualquer puramente económico. Pronto. E portanto, realmente há certas coisas que, por exemplo, neste caso, devo de aceitar. Devo aceitar que as coisas funcionem assim e, portanto, tentar não atacar propriamente nem as editoras, nem as produtoras, porque, pronto, mesmo que um gajo considere que as produtoras e as editoras estão a ganhar muito mais, elas tiveram que investir muito mais. E, portanto, é óbvio que elas recebam mais. Pronto. É a mesma coisa que o patrão. O patrão comprou o edifício, mobilizou, depois de mobílias, atribuiu licenças para aquilo, acrescentou alimentos e tudo mais que era necessário para aquilo, entretanto convidou mais pessoas para trabalhar ali e ao fim de um mês deles trabalharam ali, paga-lhes. E diz assim alguém, mas o patrão ganha muito mais. Pronto, ainda bem. O gajo investiu milhares. Em princípio, se não podia ganhar mais do que o empregado, mais valia convidar o empregado para ser patrão. E ele ia para empregado. Porque, no fundo, ele não podia ter uma margem para fazer a tal ginástica, né, o tal jogo de cintura, na associação do investimento. E na associação do pagamento de todos os documentos legais e essas coisas todas que, mesmo sendo um problema, não é? São um problema porque, além de serem imensas, são caras e têm sempre ali regrinhas estúpidas que eu considero que são estúpidas, mas se calhar não são, não é? Porque as mesmas prevêem coisas que aconteceram. Pronto, alguns, pronto, não posso considerar que o Manel, que investiu 10 milhões num CD que eu fiz por 10 tostões, eu mereço receber o lucro dos 10 milhões e o gajo que deu os 10 milhões só recebe 10 tostões. Isto seria injusto, não é? Portanto, eu neste sentido, realmente, pronto, eu às vezes gosto de criticar isso, porque, pronto, nesta noção de que para uma comunidade pequena, o produtor, portanto, o criativo e o produtor e o artista não precisam de uma editora, sem dúvida, não é? Porque é uma comunidade pequena. Mas se ele quer tentar fazer publicidade daquilo que ele faz ao longo do país ou noutros países quaisquer, ele precisa de investimento. Não tem hipótese. Mesmo com a internet. Não tem hipótese. E, portanto, pronto. É assim. E, portanto, depois existem outras coisas, não é? Portanto, por exemplo, uma das coisas que eu também falo muito é sobre a religião católica, não é? Eu falei há bocadinho. E uma das coisas que eu, pronto, que critico na religião católica é o facto, pronto, que o catolicismo e o cristianismo têm uma espécie não é só o cristianismo, portanto, o Corão também tem essa perspectiva e outros mais também têm. Mas que é o quê? Que é uma espécie de limitação e ou obrigação da interpretação do texto. É uma das coisas que, pronto, que realmente parece ser mais importante para eles, que é, seja lá quem for que lê o livro, só pode ter aquela interpretação. Só pode ter a interpretação que eles consideram que é a boa interpretação do texto. Okay? Qualquer outra interpretação associada ao texto que eles consideram que é automaticamente um crime, etc. E isto é interessante, porquê? Porque, na verdade, a maior parte dos cristãos ou católicos não leem propriamente a Bíblia. E mesmo que tenham lido, lá está, se a própria Igreja os limita na interpretação da Bíblia, significa que, pronto, na verdade não puderam exercitar a mente e elaborar novas comparações e novos conhecimentos via um texto que ao ser lido por mais do que duas pessoas, irá ter
obviamente, duas interpretações diferentes. Pronto. E, entretanto, descobri que o protestantismo oferece essa liberdade. Oferece a liberdade de interpretação do livro da religião. E isto vai ao encontro de quê? De uma coisa estupidamente curiosa, que é os países que oferecem essa liberdade da interpretação dos textos sagrados são os países com maior demonstrações de tolerância para com os outros. Então temos a Suíça, a Suécia, a Noruega, a Holanda, até a Bélgica, que tem um rei cristão, né, oferece a liberdade de interpretação do próprio texto da religião, resultando assim em maior tolerância cívica e social. Okay? Portanto, a única coisa que eu creio que normalmente levo um bocadinho a sério, e eu tento ir a sério quando eu falo de questões de justiça, isto é, de questões de julgamento, questões de mais ou menos judiciais e ao mesmo tempo legais, e ao mesmo tempo de segurança e ao mesmo tempo da educação. Okay? Que são, digamos que é o único tema que me cria algo para que eu tenho necessidade de ir ao encontro disso e costumo ler sobre isso e gosto de estar mais ou menos informado sobre isso, que é questões puramente relativas à educação. Okay? E, portanto, a educação de um texto, a educação que motiva a leitura de um texto, não quer limitar a interpretação do texto. Não quer oferecer simplesmente o texto. E até aprender com novas interpretações um novo significado do texto. É por isso que o professor, enquanto ensina, também aprende. Caso o professor limitasse a interpretação de tudo a tudo o que ele quer, todos aqueles alunos não tinham desenvolvido nada. A escola para eles tinha sido um zero, porque eles não podiam desenvolver um novo raciocínio sem serem castigados, porque o raciocínio deles e a interpretação deles ia contra tudo aquilo que o professor interpreta. Okay? Portanto, em princípio, tínhamos aqui um problema de discriminação e de liberdade. E, portanto, este sim foi o último vídeo, que lá está, é uma espécie de pedido de desculpas sobre a minha posição em alguns aspectos, em alguns conteúdos, portanto, em alguns aspectos das minhas críticas a certos conteúdos, sejam eles religiosos, jurídicos, judiciais, educacionais, políticos e pouco mais, incluindo tecnológicos. Okay? Sobre, portanto, uma coisa é quando alguém se deixa levar pelos pensamentos, e outra coisa é quando alguém precisa de caminhar nos pensamentos. Okay? Quando alguém se deixa levar pelos pensamentos, os pensamentos é que dominam. Se o pensamento quer comparar uma batata com um frigorífico, pronto, ao nível racional aquilo não tem comparação. Uma batata com um frigorífico não há comparação possível. Mas os pensamentos permitem que essa comparação seja possível. Portanto, a liberdade da literatura, da poesia e da fantasia oferecem essa liberdade. E, portanto, eu acho que essa liberdade é extremamente importante para que consigamos dizer que o Manel, que é especificamente aquela pessoa, tem uma opinião específica, muito clara e muito diferente de todos os outros. É bom isso. Isso é onde existe o enriquecimento da interpretação do texto. Okay? E, portanto, pronto, eu considero que lá está, que há muita gente que confunde liberdade com abusos, não é? Infelizmente foi isso que uma parte do desenvolvimento da liberdade caiu, não é? Caiu muitas vezes em pessoas a insultarem-se mutuamente. Quando, pronto,
a liberdade de expressão que foca o insulto do próximo já não é liberdade, é abuso de poder. Pronto. E isto, pronto, uma vez mais, questões puramente judiciais. Contudo, eu não sei, eu não ligo a lei, não é? Isto tem tudo o meu senso comum, a minha intuição a falar. Tendo em conta que vá até a Constituição e o Código Penal têm muitos mais séculos do que a minha existência, em princípio, pronto, haverá várias coisas que eu digo que, pronto, um advogado ou um juiz deve-se rir. Deve-se rir porque eu sou um analfabeto na comparação do conhecimento. E é por isso que eu normalmente peço, umas vezes com jeitinho ou não, para que os ouvintes dos meus vídeos deixem um comentário. E deixem um comentário, pronto, eu gostaria que o comentário não fosse aquelas coisinhas fofinhas que nós às vezes vemos nas redes sociais a dizer és um filho da puta, seu merdas, o caralho. Isso, pronto, realmente não é algo que eu procuro, não é? Como resposta a tudo que eu digo. O que é que eu procuro? Eu procuro alguém que diz, ora bem, num minuto, blá blá blá, você disse que uma coisa que é absurda. Porque, de acordo com o conhecimento e de acordo com os dados que existem, isto é assim assado. E é nesse momento que eu vou agradecer por alguém me elucidar sobre um conhecimento que eu não tinha e que, num vídeo qualquer, que lá está, foi improvisado, não é? Disse. Portanto, quando o professor vira-se para os miúdos ou os alunos e diz escrevam um texto daquilo que quiserem, se o Manel ou a Maria apresentar lá uma história sobre um elefante que voava e sobre uma girafa que era mecânica automóvel, em princípio eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Porquê? Porque eu dei-lhes a liberdade de eles imaginarem o que querem. Eu não disse que os animais não podiam limitavam-se àquilo que são. E, portanto, eles não podiam estar associados a algo mais do que a sua vida natural. Portanto, a girafa nunca podia trabalhar num espaço numa oficina de automóveis, porque as girafas nem sabem falar, quanto mais saber de mecânica. E os elefantes não têm asas, mesmo que, pronto, na consideração que uma criança diz que os elefantes têm asas, um gajo, via a intuição, pode dizer, se calhar a criança está a associar as orelhas do elefante a umas asas. Mas para isso eu tenho que perguntar à criança se é isso ou não. Mesmo que não seja, eu não posso dizer que aquilo está errado, porque eu dei-lhes a liberdade de o fazer. E portanto, e sim, este foi realmente o último vídeo. Creio que não haverá muita gente, alguns na internet, que tenha gostado assim, algo que tenham achado algo de genial, seja lá o que for que eu disse nos meus vídeos. E portanto, pronto, eu vou considerar que realmente eu não tenho propriamente jeito para falar em público e para com os outros, tendo em conta que, pronto, eu considero que realmente quando escrevo tenho uma maior capacidade de estruturar o pensamento. E, portanto, consigo transmitir melhor aquilo que eu quero dizer via a escrita do que a verbalização sonora daquilo que eu estou aqui a tentar construir, mas que não apontei em nenhum papel. Tal como este vídeo e tal como todos os outros anteriores. E é assim. Eu vou continuar a fazer vídeos relativos ao Linux e, portanto, relativos à tecnologia. Esses mesmos vídeos não vão ter a minha cara, portanto, é simplesmente um ambiente de trabalho a explicar as várias tecnologias que eu vou abordar. E pronto. E mais nada. Fica assim o videozinho relativo
ao meu pedido de desculpas sobre qualquer tipo de expressão que alguém tenha ouvido e que não tenha gostado. E uma vez mais convido a toda a gente, os que gostaram ou os que não gostaram, a comentarem o videozinho em baixo e pronto. E tentem, pronto, não me insultar. Se querem me insultar, pronto, olha, não vou sentir que estão a acrescentar algo de novo. Portanto, pronto. É um bocado, a indiferença realmente acaba por ser mais... A indiferença acaba por criar mais desconforto do que uma afirmação que diz que gosta ou não gosta. Pelo menos, pronto, nós sabemos que gostou ou não gostou. Quando alguém não diz nada, pronto, dá-nos a sensação que, pronto, em princípio, na associação da avaliação do vídeo, não é? Pronto, ou aquilo realmente não lhe diz nada, ora porque a pessoa já desenvolveu uma qualquer psicopatia, em que, pronto, no fundo, seja azul, amarelo, vermelho, cor-de-rosa, branco ou preto, para ele tanto faz. É tudo a mesma coisa. Portanto, se é insultuoso, se é com formalidade e respeito, se é insultar o próximo ou não, para ele, para o psicopata, é completamente indiferente. Tudo é indiferente. E é isso que, pronto, que a mim, pelo menos, me cria um certo desconforto. Quando alguém diz, olha, acho que tudo o que tu disseste neste vídeo é uma diarreia mental, não tem pés nem cabeça, não gostei de nada daquilo que tu disseste. Não consegue. Pronto, pelo menos este homem tem uma opinião, desenvolveu uma opinião e afirma a sua opinião. Mesmo sendo contra tudo aquilo que eu disse. Porreiro, fixe, gosto deste homem. Eu, pelo menos, a minha mãe, a minha mãe e o meu paizinho, o meu pai ainda está vivo, mas a minha mãe, infelizmente, já foi. Mas a minha mãezinha, sempre que havia alguma coisa que ela não gostava daquilo que eu dizia ou que fazia, ela dizia-me. Não fazia de conta que não ouviu. E eu quase sempre agradeci imenso as críticas impiedosas que a minha mãe me deu. Elas ajudaram-me imenso a corrigir-me. É isto. As pessoas que gostam, pronto. Ainda bem, fico contente com isso.